Esse capítulo aborda muito sobre esse aspecto, nesse grupo específico, em que o André Luiz e o Hilário percebem toda a psicosfera existente naquela reunião mediúnica, em que essas trocas são estabelecidas. Eu subi aqui uma parte que eu coloco muito importante, que o Aulus nos apresenta o problema em si, a consequência dessa batalha, o que vai acontecer no futuro próximo, qual é a perspectiva espiritual desses participantes dessa situação, e ele coloca muito claro: isso denota a falta de conhecimento do Espiritismo. E também denota a falta de conhecimento da finalidade real do mundo. Agora, voltamos, como eu disse, dentro do nosso aspecto das nossas casas, dos nossos grupos. Essa postura denota a falta de conhecimento da estrutura da doutrina kardecista. Por isso, o estudo intenso e constante do Espiritismo codificado por Allan Kardec é extremamente importante. Conhecer as obras básicas, conhecer as obras que se sucederam ao advento da doutrina espírita, conhecer as obras que são psicografadas através dos médiuns. Isso aí está disponível a todos nós. E é extremamente necessário esse estudo, essa reavaliação constante de determinadas posturas. Eu acho que o Instituto tem essa característica. Eu já presenciei várias reuniões com abordagem de assuntos que são extremamente polêmicos, que, inclusive, boa parte de alguns grupos não são abordados, ou não são estudados, não são referenciados, e aqui a gente encontra. Por quê? Porque é um ambiente de estudo baseado nas obras fundamentais da doutrina. Estamos aqui adquirindo conhecimento. É nessa hora que a gente começa a cavucar dentro da gente e dá aquela ânsia de buscar respostas. Mas também vamos aqui exercer o nosso senso crítico pessoal e vamos ver as nossas contribuições dentro dessa dinâmica de aprendizado. Então é muito importante estudar as bases da doutrina, como foi codificada. É muito importante procurar entender os mecanismos que regem o contato entre os dois planos, o físico e o espiritual, para que, ao presenciarmos fenômenos mediúnicos, tenhamos o senso crítico aguçado para podermos estabelecer determinadas fronteiras para que não cairmos nessa situação. Então é muito comum. Eu me lembro, uma companheira me contou um caso há um tempo atrás, que é típico, acho que acontece, eu brinco que é aquele bilhetinho fraterno que às vezes é enviado para você. E havia uma determinada situação, num grupo de assistência dentro de uma casa espírita, e ocorreu um pequeno problema com relação ao uso de uma panela de pressão. Uma situação que provocou um comentário negativo. E esse comentário foi sendo passado de tal forma que depois veio a resposta através de uma médium que não estava, ela contando, não estava naquele momento no recinto, e depois dizendo que os espíritos naquele dia haviam se comunicado, haviam dito a ela na casa que havia aquela situação, que era uma situação que não podia acontecer, de certa forma correta. Mas, logo em seguida, essa minha amiga comentou, ela sabia que uma das pessoas havia telefonado para a pessoa que era dirigente e relatado o fato. E ela estava sempre pensando por que é que ela usou para
capacidade porque os espíritos comunicaram e deram esse testemunho. Falaram do que estava acontecendo aqui. Eu brinquei com ela assim, mas foi um espírito. Afinal, nós mesmos encarnados somos espíritos. Não está errada a postura dela. Mas ela disse, não, acontece que ela foi dita como se houvesse esse intercâmbio mediúnico. Ali, sim, a gente percebe a situação. E isso é muito comum. A gente transfere a responsabilidade, às vezes, de tomar determinadas atitudes para os espíritos. Os espíritos disseram isso. Os espíritos mandaram fazer tal coisa. As orientações espirituais do próprio através da mediunidade, elas precisam também ser analisadas. O próprio Kardec foi muito nítido com relação a isso. A gente vê pelos históricos escritos na Revista Espírita, você percebeu a edição do Livro dos Espíritos, o contorno até científico do Kardec, para que as mensagens comunicadas através dos médiuns pudessem ser revalidadas. Então, ele tinha uma postura científica, o que era uma novidade, vamos dizer assim, no âmbito da ciência, estudar aquele mecanismo de comunicação. E ele fazia, enviava as mesmas perguntas para diferentes médiuns, para que o procedimento mais correto de que a pergunta e que a resposta era correta era quando houvesse uma convergência de respostas em um ponto. Então, provando que determinado grupo espírita em tal cidade, em tal país, que não tinha conexão nenhuma com um outro grupo em tal país, as respostas eram iguais. Isso denota o quê? Denota uma verdade. Esse procedimento científico é extremamente importante. Inclusive, nós, hoje, dentro do nosso ambiente, temos que ter essa postura. Ele mesmo colocava essa situação. Se a ciência algum dia negar alguns dos postulados que estão dentro dessa, abandone o que está na bibliografia e siga com a ciência. E até hoje isso não aconteceu. Então nós vemos essa importância desse senso crítico, dessa análise do fenômeno mediúnico, que inicialmente encanta. É uma coisa que impressiona quando a gente vê determinados fenômenos, porque você está presente ali na situação que está ocorrendo e aquilo, de certa forma, causa um encantamento. Esse encantamento, às vezes, nos cega a razão. Então, esse capítulo fala exatamente sobre isso. Essa postura crítica que todos nós devemos ter. Não é uma questão negativa, é uma postura, inclusive, científica recomendada pelo próprio codificador da doutrina. Eu coloco aqui para a gente pensar, mas eu esperava aqui uma frase que eu acho extremamente importante. Eu pensei que mediunidade não é espiritismo. Porque nós estamos convencionados nesse encantamento da fenomenologia espiritual a dizer que mediunidade é espiritismo. E não é. Porque mediunidade existe em todos os povos, de todas as religiões, de todas as sociedades e durante todas as épocas da humanidade. E o espiritismo só começou a existir a partir da metade do século XIX para cá, com a codificação da mediunidade não é espiritismo. Exercício da mediunidade não é espiritismo. Precisamos ter a consciência disso. E é esse capítulo aborda exatamente esse problema. Não de uma forma negativa, é uma forma de aprendizado. Nós vamos ver aqui durante o desenrolar do capítulo essa necessidade de questionar constantemente, de avaliar posturas, de aceitar críticas. O que acontece também muito dentro do ambiente da fenomenologia mediúnica, que críticas não são aceitas. Por quê?
se eu me correspondo diretamente com a entidade espiritual, eu já estou acima de um patamar evolutivo do que a grande massa que só está escutando a mensagem. É comum essa postura. E ao contrário, os médios, a gente vê pela própria orientação das referências bibliográficas sérias que nós temos, os médios são grandes indivíduos com comprometimento no passado e que estão aqui resgatando essa postura equivocada do passado. Então, eles precisam ser respeitados, admirados, incentivados para o progresso. Da mesma forma que a resposta infinita, ela também é utilizada para o nosso progresso, para o nosso despertar. Então, vamos parar com os bilhetinhos fraternos e também vamos parar com a batalha espiritual dentro. Na nossa postura pessoal, não estou me referindo a casas, a correntes espiritualistas, é um problema pessoal de cada um. Eu mesmo, bebendo, preparando a aula, me lembrei de quantas e quantas vezes eu próprio já fiz essa batalha. É comum das nossas vidas, estamos no limiar da descoberta das relações espirituais. Então, ser mais crítico com relação a isso no seu dia a dia. Então, vamos continuar no capítulo de mediunidade e gratuidade. Bom, e a primeira posição que a gente começa no estudo é com relação ao ambiente espiritual. Quando o André Luiz e o Hilário, que estão sob a orientação do Aulus, adentram aquele grupo espírita, o André relata a seguinte coisa: várias entidades ali se miscuíam, em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e às mulheres que se faziam componentes da reunião. Então ele relata, era um ambiente, de certa forma, pesado, uma balbúrdia, uma falação, uma falta de disciplina muito grande. Vamos lembrar do capítulo 3 do livro Domínios da Mediunidade, quando ele descreve o início da reunião mediúnica daquele grupo de referência que a gente estuda. Então ele começa contando, era um ambiente de paz, de serenidade. A cada médium que adentrava ao ambiente da reunião mediúnica, ele se sentava na sua cadeira, entrava num processo de meditação e de prece íntima, de tal forma que ele ia se conectando com a ambiência espiritual. E o André relata, de cada um desses médiuns, brotava uma energia luminosa, formando em cima dele um ponto luminoso com cor característica de cada um deles. Esses pontos se expandiam, formando um anel em torno da mesa mediúnica, e disso formando toda uma psicosfera única da sala. Então ele conta os detalhes dessa visão espiritual, da área que estava sendo preparada para receber os companheiros que iriam ali se manifestar, do controle mediúnico de cada um dos médiuns ao adentrar aquela sala, sabendo da sua responsabilidade, da postura que cada um tinha ao se aproximar da mesa de reunião, da atitude positiva e de equilíbrio que cada um tinha, colaborando para a harmonia de todo o ambiente. Exatamente oposto do que ele relata aqui. Então ele coloca, se viam várias entidades espirituais no meio dos companheiros encarnados, de tal forma que era tão agressivo o ambiente, tanta balbúrdia, tanta perturbação, que ele fala que se perdia nesse meio dessa confusão. E ele continua, haviam ali 2 médiuns que davam a passividade a companheiros do nosso plano, os quais, segundo as minhas impressões,
jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Olha só, dois médiuns davam passividade a que as entidades espirituais se manifestassem. Mas esses médiuns estavam quase que convertidos como criados, eles estavam ali a serviço daquela população que ia pedir, que ia exigir, que ia cobrar determinados serviços e respostas. E ele termina, as entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno deles subservientes. Então, esses companheiros que davam a passividade a comunicação, para que fossem formuladas as perguntas para a solução dos problemas pessoais, do lado deles também tinham uma turma de entidades espirituais totalmente perturbadas, querendo se manifestar, se sentindo, como ele coloca aqui, quase que servos daqueles que estavam lá. Eu vou querer tal coisa e eu vou te dar isto para que você faça para mim. Essa é a postura que a gente via dentro dessa ambiência espiritual. E o André finaliza, revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. Olha a diferença daquele grupo do início, onde relata a harmonia, o festival de cores, formando um anel luminoso que protegia os médiuns e os companheiros espirituais que estavam ali se manifestando. A diferença dessa situação. Dois médiuns, aqui ele deixa claro, era fenômeno mediúnico? Sim. São manifestações de comunicação de entidades espirituais? Sim. É fraude? Não, é correto. É um fenômeno mediúnico que está acontecendo nesse momento, mas nessa ambiência perturbadora. Né? E ele continua. Esse grupo tinha um guardião espiritual que no livro é identificado como Cássio. E ele percebe, o André chega e percebe a presença do Cássio e comenta, faz o seguinte comentário: notava-se-lhe de imediato solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença e, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Nesse ambiente, como a gente viu na tela anterior da apresentação, nesse ambiente de perturbação e esse ambiente hostil a até manifestações mais edificantes, estava ali um orientador espiritual disponível. Por mais que o Cássio, como orientador espiritual, procure incentivar nos indivíduos ali presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, posturas positivas, isso não está reverberando nesse campo mental, porque a frequência de cada um ali é outra. O que está ali deseja a solução do seu problema pessoal. O André relata algumas, geralmente são situações de dificuldades no ambiente de trabalho, para que pessoas possam ser removidas, que estão atrapalhando determinada ascensão profissional, determinadas soluções de problemas sentimentais, problemas econômicos. Aí vem a pergunta, é para isso que existe a reunião mediúnica? É para isso que tem toda uma estrutura espiritual que ampara, que direciona, que traz companheiros espirituais para serem atendidos? É essa a finalidade? É óbvio que não. E aí vem a frase do Martins Peralva: mediunidade não é espiritismo. Tá? Então, esse ambiente todo, apesar de tudo isso, estava ali o Cássio
vibrando, equilibrando, tentando modificar essa postura. E olha o que ele diz. A resposta, quando ele é perguntado, e ele diz a seguinte coisa. O André pergunta, existe a possibilidade da modificação através de ondas de pensamento positivo? E o Cássio responde, por enquanto não ocorreu nenhum progresso. Não obstante os reiterados apelos à renovação, temos sitiado o nosso Quintino, o Quintino é um dos médiuns, com os melhores recursos ao nosso alcance. Mobilizamos livros, impressos, conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento dessa natureza. Então ele fala, por mais tentativa que ele teve, através trazendo, indicando mentalmente, e às vezes até por intermédio de terceiros, a presença de livros, de folhetos, de conversações edificantes, o médium, por sua vez, estava totalmente hostil, totalmente refratário. Presta atenção aqui a relação que nós estávamos falando dessa frequência vibracional. Apesar do Cássio mobilizar toda a sua força mental, todo o seu pensamento tentando reequilibrar o Quintino, ele era hostil a isso. Não havia reverberação no campo mental do médium sobre isso. E o Cássio coloca, a teima dele vai trazer consequências no futuro, porque ele está assumindo responsabilidade com relação a esse agrupamento, tanto de espíritos quanto de encarnados. Porque ele se beneficiava dessa situação. Então é aquela condição de que você faz a barganha espiritual esperando uma atitude material ou uma atitude de benefício pessoal com relação a isso. É muito comum. Eu acho que todos nós temos possibilidades de indicar exemplos de pessoas com uma mediunidade ostensiva que no desenvolver da situação, do exercício da mediunidade, tem o seu comportamento totalmente estranho às teses espíritas kardecistas e a consequência dessa atitude num futuro que é muito perto. Acho que todos nós podemos encontrar exemplos dessa situação. Isso são responsabilidades assumidas, quanto o Cássio fala. O médium ali, ele está intercambiando dois grupamentos, os encarnados e os desencarnados, responsável por tudo isso. Num futuro muito próximo, de certa forma, quando aquelas entidades que estão ali executando aqueles trabalhos para que responder à demanda dos companheiros encarnados, eles vão querer algum benefício. Se eu estou fazendo, eu quero algo. Da mesma forma, os companheiros encarnados também cobram de certa forma, eu estou te dando tal coisa e eu quero tal coisa. Quando aquilo não acontece, surge o conflito. E o conflito pode levar a consequências até de vidas futuras. Eu te entreguei tudo o que tinha e você não fez aquilo que eu queria. Eu te dei bens materiais e você não conseguiu para mim determinada condição. Isso é comum em todas as correntes religiosas, em todas as correntes espiritualistas, inclusive em algumas posturas espíritas. É que eu falo, esse é um senso crítico. Nós também, às vezes, procuramos efetuar determinadas barganhas. Então vamos ter a consciência aberta. Essa postura acarreta compromissos no futuro. Sigamos em frente.
continuando ainda um pouco sobre o ambiente espiritual, o André coloca: o fenômeno da psicofonia ali era geral. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhe eram peculiares. Então, os médiuns davam passividade total. Nós vimos lá aquela postura da médium, lá no capítulo 5, em que ela recebia uma entidade e ela estava do lado, e a gente discutiu muito aqui sobre isso, a questão da responsabilidade do médium quanto à mensagem transmitida. O filtro quem faz é o médium. O exercício correto da mediunidade faz isso fluir de uma forma mais direta, mais intensa, mais equilibrante. Nesse caso aqui, os sensitivos permitiam a total comunicação daquelas entidades espirituais. Eles estavam naquele ambiente, se mantinham ali naquele ambiente, também se alimentando de todas aquelas emanações que estavam naquela psicosfera. Enquanto isso, o seu veículo físico era utilizado pelas entidades espirituais a comunicações que ele nem se preocupava. Esse filtro, essa sintonia, esse equilíbrio da comunicação não era. Aí vem a história: mas eu só cedi o meu veículo mediúnico, quem comunicou foi o Espírito. Isso é um desconhecimento do processo de intercâmbio. Esse filtro, essa coisa é de responsabilidade do médium. A gente viu lá no capítulo 5. É de responsabilidade total do médium. Mesmo nos casos aquele em que existe o total desprendimento da médium. A gente viu o caso lá no capítulo 5 do livro. Mesmo ali, a médium exercia essa função de filtrar a mensagem mediúnica. Nesse caso aqui não. Continuando. Entendimentos e conversas continuaram entre os comunicantes e os clientes da casa. Todavia, não lhes dei mais atenção, considerando-lhe o obscuro aspecto. Porque, a partir do momento, isso é comum, se você chega num grupo de pessoas, aquele nível da conversa está muito diferente do seu, você, olha, não me interessa, eu estou saindo, eu estou deixando. Isso é o comum. Então o André, presenciando aquela fenomenologia toda que estava acontecendo naquele ambiente, chegou uma hora que ele falou: eu vi que nada dali ia mudar. Aquele pensamento obscuro continuavam com as pessoas. Não é uma resposta crítica, mas ali só existia aquilo. Ele presenciou, ele relatou. Como o Cássio disse, tento fazer mudanças, tento implementar outra postura, mas não há reflexo na espiritualidade e na mediunidade desses pensamentos positivos. As pessoas são responsáveis pelas suas atitudes. E o André finaliza: em aflitivas circunstâncias, vira obsediados e entidades endurecidas no mal, através de tremendos conflitos. Contudo, olha o que eu sublinhei, em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração. Olha que a gente conhece pela toda a bibliografia a experiência do André Luiz. Imaginemos aqui, nesse momento que ele estava fazendo essa observação, todas as experiências que ele já tinha visto desse intercâmbio entre os dois planos. E ele diz: nenhum lugar sentia tanta compaixão vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração. Olha a responsabilidade do grupo como um todo. Não é do médium, não é do conjunto de espíritos que participavam da reunião, não é somente da assistência. É o grupo todo
favorecia nesse intercâmbio, nessa troca entre o mundo espiritual, que ele chama de criminosa exploração. Olha, para a gente sentir como isso é. Qual a responsabilidade dos três agentes, médium, entidades comunicantes e assistência que solicitava aquele tipo de mediunidade. Olha as responsabilidades estabelecidas, olha os vínculos. Eu quero isso e eu vou te dar tal coisa, então você faz isso para mim que eu te dou. Se aquilo não acontece, mas eu te dei, eu quero de volta, você vai. Olha a confusão que existe e o comprometimento. Né? É um assunto extremamente delicado esse. Eu pensei muito quando estava elaborando, porque a gente tem tendências a moldar muito pensando nos outros. E eu volto mais uma vez, coloco aqui, vamos nos colocar cada um dentro dessa condição. Será que nós nunca tentamos fazer esse tipo de barganha e de exploração espiritual? Não vejo o outro, eu tenho que ver a minha, eu sou responsável pela minha atitude. Então vamos pensar agora nesse lado. Isso que o André relata, esse conjunto, essas situações, será que nós já não fomos partícipes, ou não incentivamos, ou não buscamos esse tipo? Fica a pergunta, pense na sua situação, esqueça o outro. Veja você dentro dessa condição. Bom, a gente tem aí mais um tempinho, já está acabando. Aí o Aulus vem, com toda a sua sabedoria, vem e diz a seguinte coisa. Um estudo atual da mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, seria incompleto se não periquíssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, e eu sublinhei, espíritos preguiçosos, encarnados aqui tem um erro, e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Presta atenção no que o Aulus diz. Olha só, André, a situação é a seguinte, nós estamos estudando todo o aspecto da mediunidade e é extremamente importante, e eu coloco, é muito importante, inclusive, que a gente tome consciência disso, por isso que o capítulo 27 está aqui, que esse psiquismo transviado, essa barganha, essa troca que existe, não fosse estudada. E ele coloca, são espíritos preguiçosos, tanto encarnados quanto desencarnados. Por que preguiçosos? Porque você está transferindo para o outro aquilo que você tem que fazer, a atitude que você tem que tomar, o progresso que você tem que fazer. Eu pago para você, você faz para mim. Isso é uma atitude muito comum. Eu prefiro pagar do que fazer. Hoje, dentro do contexto, uma pausa, dentro do nosso contexto social, é muito comum, hoje, se incentiva. Quem sabe costurar? Quem é capaz de sentar num pedaço de tecido, desenhar o molde de acordo com as medidas, sentar, cortar e costurar? São muito poucos. A nossa situação fez como nós buscássemos o que já está pronto. É uma facilidade, isso é progresso. Então, quem hoje constrói a sua casa? Nós temos as empresas, as construtoras, nós temos pessoas que são especializadas, isso é progresso. Quando a gente fala de preguiçoso, não é porque eu não quero fazer. Existem condições de progresso, existem determinados serviços especializados. A gente está pensando nessa coisa de se acomodar. Ah, não vou fazer isso não, eu pago, alguém faz e aí está tudo bom. Eu trabalho muito com aluno e a gente tem discutido isso dentro do contexto de universidade,
que o efeito que a gente chama do recorte e cole está acabando com a capacidade de raciocínio dos nossos jovens. O que é o recorte e cole? Você vai na internet, você procura um texto naquilo que você precisa. Você passa um trabalho para o indivíduo. Aí você vai lá e diz para o cara, olha só, eu quero que você escreva sobre determinado tema a sua opinião. Você vai buscar, ele vai lá, seleciona um artigo, ilumina, recorta ali e cola numa página em branco e começa a montar um texto que ele traz para você. É um Frankenstein. É um Frankenstein, porque você não vê. Eu sento com o cara e falo, meu amigo, vem cá, vamos sentar, me diz o que você quis colocar nisso aqui. Aí ele, não, tá aí. Não, eu não estou entendendo. Diz. Aí ele lê a frase. Não, olha só, ler, eu sei ler. Eu sei ler, isso aí está escrito. Eu quero que você me diz o que é isso aí. Não consegue. Mais ainda, é comum, existem programas que nós utilizamos quando você pede, olha só, estou falando em termos de tese de mestrado, teses de doutorado, que são coisas que deveriam ter uma responsabilidade, é uma questão nobre o indivíduo carregar aquilo lá. Se você busca o texto, existem programas especiais que você coloca o texto do cara, ele vai achar na internet aonde está. Você chega a pegar páginas e páginas e páginas copiadas. Fraude. Então é esse comportamento da facilidade que nós estamos fazendo. Isso é muito comum em certos ambientes. Está se tornando, o que a gente está alegando é que as pessoas estão deixando de pensar. Porque é mais cômodo eu recortar e colar do que eu sentar. Eu acho que boa parte de nós, é do tempo que você pegava o livro, lia, fazia resumo escrito, depois passava limpo. Nisso tudo, nessa mecânica, você tinha outro processo de aprendizado. Porque você não tinha tempo para copiar aquilo tudo. Você precisava, de certa forma, sintetizar. Você tinha uma capacitação de entender o que estava ali para tentar colocar no papel. Mudou isso, gente. É essa facilidade que ele está relatando aqui. É essa preguiça espiritual de evoluir, de crescer, de buscar, de entender, de estudar, de compreender, de mudar, que o Aulus está falando. São espíritos preguiçosos, que ele coloca, respiram em regime de vampirização recíproca. Um satisfaz a necessidade do outro. Eu faço para você, mas você me dá aquilo que eu quero. Essa é a postura que a gente está vendo aqui. O Aulus, nesse ensinamento, foi extremamente claro. Tá? E isso é produto da ignorância. Durante todos esses tempos que eu falei, em todas as correntes que nós tivemos de religiosas, não, é fruto da falta do progresso de cada um. Nós estávamos acostumados a dar o sacrifício para conseguirmos alguma coisa. Isso não pode mais. O progresso é individual, é de cada um. Então, essas situações têm que mudar. As consequências espirituais são muito grandes para esses agrupamentos. Então, fica a orientação aqui do Aulus. Para a gente terminar, aí vem a questão do Hilário. O Hilário pergunta, por que se entregam esses nossos irmãos a semelhantes práticas de menor esforço? Então, já que a gente sabe que é necessário o progresso, que essa coisa, por que se entregam? E aí o Aulus responde, presenciamos fenômenos mediúnicos. São corretos, ali não havia animismo e nem fraude. Manobrados por mentes ociosas, afeiçoados à exploração inferior, por onde passam, dignas por isso da nossa piedade. São entidades espirituais que já traziam um histórico de passado nessa vivência de ser favorecido pelas práticas religiosas.
tanto encarnado quanto desencarnados. Aqui ele não estabelece diferença nenhuma. Esse preguiça espiritual é dos dois lados. Porque no passado fomos aqueles sacerdotes que ofereciam isso, mas também fomos aquela assistência que buscava facilidade em todas as correntes religiosas, em todas. Então esse agrupamento denota isso que ele falou. Os fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Quanto à preferência dos nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física, isso é compreensível na Terra. É sempre mais fácil ao homem comum buscar trabalhar com subalternos ou iguais. Então ele fala, nesse estágio de preguiça mental, que você não deseja evoluir, é mais fácil eu viver naquela ambiência. Porque o progresso exige modificação. Modificação exige gasto de energia. Gasto de energia exige o que a gente fala dentro da ciência, trabalho, movimentação, exige esforço. E aqui não. Eu vou ali, faço aquilo, está ótimo para mim. Então o esforço de ler um livro edificante, o esforço de escutar uma palestra edificante, o esforço de contribuir num trabalho edificante, positivo, é mais fácil. Eu vou lá e, não, deixa aí, eu pago, entrego isso aqui, é mais fácil. Nós aqui ainda, estamos nessa ambiência que colocamos ser mais fácil esse tipo de atitude, do que a atitude para promover o progresso da comunidade. Terminando, ele só coloca aqui um pouco sobre os espíritos comunicantes. Eu achei interessante que são duas entidades mais que se comunicam, chamado Teutônio e outro chamava Raimundo. Teutônio quanto Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeravam, realmente são mais vampirizados do que vampirizadores. Fascinados pela requisição de Quintino médium, e dos outros médios que lhes prestigiam a obra infeliz, seguem-lhe os passos como aprendizes no encalço dos mentores ao quais se devotam. Então essas entidades espirituais vão criando laços, porque esses companheiros também são encarados dentro daqueles preguiçosos mentais, que não desejam evoluir. Está mais fácil ali. Eu exerço aquele trabalho para você, você faz tal coisa para mim. Então, ele fala, talvez eles são mais vampirizados, porque eles são tidos como empregados daqueles encarnados que vão fazer as solicitações. Faça tal coisa para mim, retire aquela pessoa do meu ambiente de trabalho, traga aquela pessoa que se afastou de mim, resolva o meu problema financeiro. E eles são mais utilizados. As relações vão ficando mais tensas. Essa ambiência de vampirização dificulta, às vezes, a solução de conflitos grandes do passado. E para a gente finalizar, a observação do Aulus. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarne o dirigente deste grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que lhe escravizam e lhes declaram... e lhes reclamam orientação e socorro. Então ele fala aqui, no processo natural do dirigente da reunião e dos médios encarnados, ao desencarnarem, serão cobrados por esses companheiros, porque eu fiz você chegar nesse lugar, porque eu fiz você ter esse status dentro da comunidade como aquele que resolvia problemas de tudo, porque eu trabalhei com você, eu te dei casa, eu te dei... Porque aí o médium se beneficia de certa forma. Através do exercício da mediunidade, ele recebe favores daquele quem os problemas foram resolvidos. E a entidade espiritual, no processo de desencarne, vai lá cobrar aquilo lá. Eu te dei aquilo e agora você vai ter que conseguir para mim tal coisa. Aqui está o que a gente viu lá no começo, quando eu fiz a apresentação.
vendo no momento ali da condição que está acontecendo, não percebemos essas interconexões do futuro. Aquilo será cobrado. Essa postura, entre aspas, de escravizar os espíritos de tal forma que eles sejam servidores da demanda dos companheiros encarnados, isso as entidades vão cobrar no passado. Eu fiz isso para você. Eu te transformei no medião. Eu fiz com que você tivesse essa casa, agora você vai fazer isso para mim. E isso é o que acontece. São essas responsabilidades que o André e o Hilário e o Aulus deixam de orientação nesse capítulo 27 dessa mediunidade transviada. Essa vampirização que nós, aí eu coloco mais uma vez, nós exercemos sobre os médiuns. Vamos ter responsabilidade. Termino a apresentação com a frase, mais uma vez importante, do Martins Peralva: mediunidade não é espiritismo. Vamos refletir um pouco sobre isso, e a gente tem aí 10 minutinhos para uma questão de perguntas. Nesse que você falou sobre essa responsabilidade, isso inclui também os oráculos, como os cartomantes, as pitonisas, os videntes, tudo isso, né? Como médium, só aquele que está dentro da ambiência. Como ele fala aqui, ali era um fenômeno mediúnico, existia esse tipo de coisa. Os oráculos do passado, e aí a gente coloca a questão do progresso da sociedade como um todo. Há 2.000, há 1.500 anos, há 1.000 anos atrás, a nossa sociedade tinha um nível de conhecimento. Hoje já estamos mais acima. Então essa postura é do passado. Esqueça isso lá. Se você foi um oráculo, ou se você consultava o oráculo, aquilo fazia parte do conhecimento temporal daquela época. Hoje a situação é diferente. Muito mais quando a gente conhece as obras da codificação espírita. Aí a responsabilidade muda totalmente. Boa tarde. Me ocorreu aqui uma dúvida. Então, é condenável, né, fazer essa permuta com a mediunidade, com a espiritualidade, essa barganha, não é? Eu quero isso, você me dá aquilo, aquele negócio todo. É proibido. Agora, e consulta, tipo, eu estou numa fase da minha vida que eu acho melhor eu vender tudo e sair do Brasil, porque aqui não estou conseguindo trabalhar direito, mas na Europa parece que é uma boa. É válido. Ele não vai querer sair. Ele pediu uma diretiva para o cara dizer, para a espiritualidade dizer assim: não, fique no Brasil, ou não, vá para a Europa, ou vá para os Estados Unidos. Esse tipo também está enquadrado nesse. E depois tem uma outra. É o seguinte, eu estou lembrando também dos profetas que falaram muitas coisas, deram diretiva. Ora, vem o Messias, vem isso, vem aquilo. E também, não, eram profetas, mas de qualquer maneira, eles estão dando recados, eu não sei como interpretar isso. É bom que a gente saiba diferenciar um pouco do que eu falei, do que seria essa barganha. Determinadas condições, determinadas situações, eu acho que a gente passa de indecisão. O que você pede não é a solução do problema, mas o que você pede é que talvez a espiritualidade te assessore, te equilibre, te dê condições para que você tenha uma decisão mais positiva. Eles não vão interferir na sua decisão. Se você tomar a decisão de seguir o caminho A ou B, é o exercício do seu livre-arbítrio. Mas ele pode te dar condição de que você perceba as consequências do caminho A e as consequências do caminho B. Isso é totalmente viável. Essa orientação não é. A decisão de seguir é sua, é o exercício do livre-arbítrio. A condição patológica seria aquela: eu quero que você me diga que eu tome a decisão A ou B. Ele fala para você, vai B. Está vendo? Há uma diferença. Então, aos momentos de indecisão, a situação entre na sua reflexão pessoal, sintonize com o mundo espiritual mais elevado, o seu orientador espiritual, e peça esclarecimento
para que você tome a decisão mais adequada. É diferente. Então a barganha não existe aí. Você está numa indecisão que precisa de ter informações no sentido, me ajude, eu não consigo ver, me dê tranquilidade para que eu possa primeiro analisar. Eu brinco muito com as pessoas que trabalham comigo, quer dizer, brinco não, eu falo, é sério, eu digo assim, a primeira situação para você resolver um problema é sair do problema. Se você está dentro do problema, você não tem a dimensão dele como um todo. Então, quando você recebe uma situação que tem que ter uma solução quase que imediata, e você está naquele conflito, peça orientação para que você se apacente e veja o problema da dimensão real que ele tem e que perceba as consequências de ir pelo caminho A ou pelo caminho B. É muito diferente. Boa tarde, professor. Pegando a última frase de Martins Peralva, a mediunidade não é espiritismo, certo? Pensando nisso, e Kardec nos ensinou que todos somos médiums, ostensivamente ou não, de uma forma ou de outra, no mundo que nós estamos vivendo, diante de tantas crises, diante de tanta conturbação, diante de tantas dúvidas, medos, anseios, a gente deveria pensar que a mediunidade está presente nas atitudes das criaturas humanas, nos acontecimentos. Então a gente deveria, com a responsabilidade que a doutrina espírita nos dá, pelo conhecimento que ela nos fornece, ter um pouco mais de atenção. Não gostaria que você falasse sobre isso. Eu acho que a gente nunca foge. Nós somos espíritos. Vivemos num mundo de espíritos. Apesar de nosso nível vibratório estar mais materializado, e termos um corpo material, somos espíritos e sofremos essas consequências. Disso a gente não pode evitar. Então, não fugir dessa situação tentando se esconder, talvez, naquela coisa. Eu sei que eu preciso aprender, que eu preciso estudar, que eu preciso evoluir. Mas é mais fácil com que eu dê tanto de dinheiro para tal pessoa, para tal instituição, porque ela vai e eu vou no progresso que ele vai. Não, é uma questão de raciocínio. O que você falou do mundo conturbado que nós vemos hoje é muito sério. Por isso é importante a gente ter consciência dessa presença da fenomenologia mediúnica em toda a sociedade. Não acontece só dentro de templo religioso, dentro de casa espírita. Acontece em todos os lugares, a todos os instantes. Todos sofrem a ação e a interferência do mundo espiritual.